Olá, seja bem-vinda, bem-vindo a esta videoaula de arquitetura de computadores. E nesta aula nós vamos concluir o assunto microarquitetura e microprogramação, dando continuidade direta à implementação das instruções que a gente começou na nossa última videoaula. E foi nessa última videoaula onde a gente viu com mais detalhes a máquina de estados que estamos utilizando, que estamos nos baseando e que apresenta como deve ser feito o controle do caminho de dados para a implementação do conjunto de instruções da arquitetura MIPS que está sendo considerado. E na parte 3 destas videoaulas, a gente só foi até esse segundo estado aqui. A gente viu como é que a gente implementa o estado onde a gente faz a busca da próxima instrução na memória e a atualização preliminar do contador de programa, e a gente também viu o estado onde é feita a decodificação e são feitos alguns passos de otimização que adiantam a leitura de registradores no banco de registradores e também o cálculo do endereço de destino caso a instrução decodificada seja uma instrução back. Então agora chegou o momento da gente começar a estudar os estados que são específicos de cada instrução. E nesses estados a gente já vai ter determinado exatamente qual é o tipo de instrução que está sendo executada, e por esse motivo a gente não precisa mais ter preocupações como a que apareceu no estágio 1, de tentar adivinhar qual é a instrução que vai aparecer como resultado do processo de decodificação e ficar tomando passos, assumindo que pode ser aquela ou pode ser aquela outra instrução. Dessa vez, quando a gente fizer o desvio que ocorre no estado 1, a gente já vai ter certeza se trata pelo menos de uma instrução do tipo load word ou store word, ou uma instrução do tipo R, ou uma instrução back, ou uma instrução J, e todas as decisões que a gente tomar a partir daí já vão ser tomadas tendo em mente essas instruções específicas. Então vamos começar. Vamos assumir que a gente está agora no estado 2, vamos implementar esse estado, e só para exemplificar, a gente vai estar executando uma instrução load word, apesar de que esse estado aqui, ele é comum a load word e store word, ele vai se aplicar às duas instruções. Só depois desse estágio, inclusive nessas aulas eu estou falando de estado e estágio como coisas intercambiáveis, considerem que eu estou falando da mesma coisa, apesar de que o termo mais adequado definitivamente é estado, tá? Mas como eu ia dizendo, é apenas após esse estado onde a gente vai realmente fazer uma distinção entre LW e SW. Mas vamos supor que a gente está nessa instrução aqui, LW, S3, 4T3. Essa instrução significa o seguinte: eu quero colocar no registrador S3, lá no banco de registradores, o conteúdo de memória armazenado no endereço T3 mais 4, onde esse 4 é aquele offset de 16 bits que é representado nos 16 bits menos significativos de uma instrução do tipo I. Se a instrução fosse SW, eu ia ter uma situação semelhante. Eu ia ter também um registrador indicado aqui, como primeiro operando dessa instrução assembly, indicando onde está o dado a ser gravado na memória, e eu também ia ter um par registrador e deslocamento indicando o endereço onde a informação deverá ser salva na memória. Então os campos são os mesmos e é por isso que esse estado vai tirar proveito dessa característica e vai unificar em um único estado aquilo que as instruções LW e SW necessitam em um primeiro momento. Então vamos começar a definir a microinstrução associada a esse estado. Todo estado que for alcançável através de um desvio feito por dispatch tables ou pelo fetch, é importante a gente dar um label para esse estado, porque quando a gente precisar, a gente pode dizer, vamos fazer um desvio para esse label aqui. O label vai representar o endereço da microinstrução na memória de controle. Agora, para aqueles estados que são simplesmente o próximo estado, que estão ali na sequência natural da memória, a gente não precisa atribuir um label para eles, pelo menos essa é a convenção que a gente está adotando aqui no nosso microprograma. E também eu estou adotando como convenção colocar um número nos rótulos alcançáveis como desvios provocados por dispatch table, por tabelas de despacho.
Então, todo estado que for alcançável por conta da tabela de despacho 1, eu vou colocar o número 1 no final do rótulo. Todo rótulo que for alcançado através da tabela de despacho 2, eu vou colocar o número 2 no final do rótulo. Então, vamos criar um rótulo para esse primeiro estado aqui associado às instruções de acesso à memória. Então, o rótulo que eu criei aqui é main1, onde esse 1 vem do fato de que esse é um estado alcançável através da tabela de despacho 1, ok? E agora eu preciso lembrar o seguinte: o conteúdo dos registradores indicados nos campos RS e RT agora estão aqui nesses registradores A e B. Quando isso foi feito? No estado 1, conforme explicado no final da nossa última videoaula, parte 3 de microarquitetura. Então, o próximo passo natural para a gente comandar uma operação na memória, quer seja leitura ou escrita, é eu determinar o endereço que precisa ser acessado. E lembre-se, no tipo I, esse endereço não é dado prontinho, ele é dado em duas partes. Eu vou ter um endereço base e eu vou ter um deslocamento. Então, eu preciso somar uma coisa com a outra para poder depois passar esse endereço para o barramento de endereço da memória. Como é que eu posso fazer essa soma, então? Bom, eu preciso somar o conteúdo do registrador indicado no campo RS. Isso vai estar disponível no registrador AA com o conteúdo do imediato de 16 bits, sem deslocamento, porque esse imediato ele realmente vai conter o endereço de 1 byte e não necessariamente de uma palavra de 4 bytes. Na arquitetura MIPS, eu só acesso instruções de forma alinhada a palavras, sempre endereços que são múltiplos de 4. Mas dados não, eu posso acessar dados byte a byte. Então o alinhamento dos dados é por byte. Por esse motivo que eu vou precisar utilizar como operando na ULA a saída do extensor de sinal, que vai garantir que esse imediato de 16 bits vai ser um operando de 32 bits do ponto de vista da ULA, e a ULA só sabe trabalhar com operandos de 32 bits. E é esse o valor sem o deslocamento que eu devo colocar na entrada da minha ULA. Por esse motivo, eu preciso garantir que é essa saída aqui do cursor do meu mouse que vai ser selecionada nesse multiplexador para aparecer na saída do multiplexador e entrar na segunda entrada da ULA. Como é que a gente coloca isso na microinstrução? Bom, a gente sabe que tem o campo para a seleção da operação da ULA e do que as entradas da ULA devem receber. A gente vai descobrir que se eu quero fazer uma soma, eu devo selecionar a opção Add no campo ALU Control para somar o conteúdo do registrador indicado no campo RS. Dado que esse conteúdo agora está no registrador A, então basta eu selecionar a opção A como Source 1 e selecionar a opção Extend em Source 2 para garantir que a saída do extensor de sinal que eu vou utilizar como minha segunda entrada. E é isso que eu coloco na minha microinstrução. Ela está pronta? Bom, quase. Nesse ponto eu ainda não vou conseguir fazer nada com o banco de registradores, porque se é uma instrução de load, essa instrução ainda precisa fazer a leitura. E se é uma instrução de write, o write é na memória, não é no banco de registradores, então eu não preciso fazer mais nada no banco de registradores. Eu também não posso fazer ainda nada com a memória porque eu não tenho um endereço pronto. Eu preciso esperar esse endereço, o resultado dessa soma, ser salvo no registrador de saída da ULA para comandar uma operação de leitura e escrita no ciclo seguinte. Então eu ainda não vou conseguir fazer nada com a memória. E muito menos com o meu registrador PC, eu não quero mexer nele nesse dado momento. A única coisa que resta eu decidir é como é que eu chego na próxima microinstrução. E aqui, após esse estado, realmente eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso desviar para o estado 3, caso o opcode da instrução seja o opcode da instrução LW, ou desviar para o estado 5, caso o opcode da instrução seja o opcode da instrução SW. E isso a gente já discutiu que é feito através de uma tabela de despacho, nesse caso a Dispatch Table 2. E seguindo de forma muito similar ao que fizemos na microinstrução do estado 1, nós vamos sinalizar no campo Sequencing que a próxima microinstrução é determinada por essa Dispatch 2. Implementada essa microinstrução, vamos seguir adiante. Vamos implementar agora essa microinstrução associada ao estado 3, que agora é o estado que eu vou alcançar quando o meu opcode for estritamente um load word. Então, como esse é um estado alcançável por uma tabela de despacho, vamos criar um label para esse estado. Então está aqui, eu coloquei LW como label dessa microinstrução,
seguido do número 2, porque essa é uma microinstrução que é alcançável através da tabela de despacho 2, conforme a convenção que a gente já falou aqui. E, novamente, qual é a situação que eu me encontro? Eu estou executando um LW e eu tenho o meu endereço agora salvo no registrador de saída da ULA. Foi isso que eu fiz no ciclo passado. O que eu preciso fazer agora para dar continuidade à operação de leitura? Colocar esse endereço no barramento de entrada da memória e comandar uma operação de leitura. Então agora eu vou precisar colocar alguma coisa no campo memory da minha microinstrução. E quando eu consulto o meu tabelão no campo memory, das opções que eu tenho, a que mais faz sentido certamente é a opção read ALU, que diz ler a memória usando o registrador de saída da ULA como endereço e escreve o resultado em MDR. E a forma de fazer isso, os sinais de controle envolvidos na concretização dessa ação, eles todos estão explicados na parte 2 das nossas videoaulas de microarquitetura. Então, eu coloquei aqui no meu campo memory, read ALU, e vou esperar no final do ciclo o valor lido ser gravado no registrador MDR. E, infelizmente, não faz sentido eu fazer mais nada no meu caminho de dados, considerando que eu estou executando uma instrução de acesso à memória. Essa é a desvantagem da gente não usar pipeline, tá? Então agora a gente está sentindo na pele o caminho de dados ficando subutilizado porque a gente não está utilizando pipeline. Mas tudo bem, nessa parte da disciplina o nosso objetivo é aprender a controlar o caminho de dados. Então, se mais na frente a gente encontra uma situação que tem um pipeline envolvido, pelo menos como fazer o controle a gente vai saber fazer, vai ser somente uma questão da gente se adaptar com o conceito dos estágios do pipeline. E não tendo mais nada a fazer, eu preciso agora determinar qual é a próxima microinstrução, e a máquina de estados aqui que eu estou me baseando deixa claro que a próxima microinstrução é literalmente o próximo endereço, é o próximo estado. Então, por esse motivo, eu vou preencher o campo de sequencing com a opção sec. Perfeito, microinstrução pronta, vamos para a próxima microinstrução associada ao estado 4. E por essa máquina de estados é fácil a gente ver que esse é o último estado associado à instrução load word. Mas tem alguma coisa que a gente ainda precise fazer no load word? Eu não já mandei a memória fazer a leitura com o endereço certo que eu calculei? O que é que precisa ser feito ainda? Bom, basta a gente olhar para o nosso exemplo aqui. A instrução não diz leia da memória e grave no registrador MDR. A instrução diz leia da memória e grave no registrador S3, que é o registrador que eu estarei informando no campo RT da instrução. Então eu vou ter que mover um dado que está aqui em MDR para colocar no registrador correto do meu banco de registradores. E a gente sabe que dá para fazer isso, porque se eu tenho um campo RT definido, eu posso utilizar esse campo aqui na entrada de identificador de registrador do meu banco de registradores. E o dado, eu posso utilizar o MDR como fonte do dado, que vai também aparecer aqui como mais uma entrada no banco de registradores. Então essa opção ela deve estar refletida no nosso tabelão. E conforme esperado está. Eu tenho aqui no controle do registrador uma opção chamada Write MDR, dizendo escreve no banco de registradores usando o campo RT do registrador de instrução como número de registrador e o conteúdo de MDR como os dados. E não é nem um pouco difícil a gente saber quais sinais de controle a gente precisa manipular para poder chegar a esse efeito. Então, se está no tabelão, é porque o caminho de dados permite. Por esse motivo, eu vou preencher o campo Register Control dessa microinstrução com a opção Write MDR. E não restando mais nada para eu fazer com a ULA, ou com a minha memória, ou com o meu registrador PC, eu vou precisar determinar qual é a próxima microinstrução a ser executada. E como essa foi a última microinstrução da instrução LW, então eu devo desviar para a primeira microinstrução associada ao processo de busca da próxima instrução na memória e incremento do registrador PC. E no nosso tabelão a gente também tem previstas as possibilidades de preenchimento do campo sequencing, e a gente vai ver que existe uma opção chamada Fetch, que serve justamente para fazer esse desvio para a primeira microinstrução associada a uma nova instrução na memória. Por isso a gente preencheu com Fetch o campo sequencing, e agora a gente tem a nossa primeira instrução completamente implementada.
Falta só todas as outras. Mas calma que vocês vão ver que não é tão complicado assim. Vamos seguir adiante. O estado 5, ele é o estado associado à instrução SW. E aqui eu coloquei mais um exemplo, mas o formato é essencialmente o mesmo. Eu tenho um endereço de escrita na memória que é calculado através de um registrador base e um deslocamento, mas o conteúdo é que é determinado pelo registrador especificado no campo RT, que no caso desse exemplo é o registrador T2. Então eu criei um label para esse estado, porque é um estado alcançável através da tabela de despacho 2, então eu chamei essa microinstrução de SW2. E agora eu preciso pensar o que é que eu preciso fazer para terminar de implementar a instrução SW. E como o endereço já está pronto no registrador de saída da ULA, e eu também já tenho o dado pronto no registrador B, porque na fase de decodificação, o conteúdo do registrador indicado no campo RT foi lido e armazenado no registrador B, então basta mover o endereço no registrador de saída da ULA para a entrada de endereço da memória, o dado do registrador B para a entrada de dados da memória e comandar a memória para fazer uma operação de escrita. E sem nenhuma surpresa, no campo de memória eu vou ter uma opção no meu tabelão que expressa exatamente isso. Essa opção se chama WriteALU e ela é definida como escreve na memória usando a saída da ULA como endereço e o conteúdo de B como os dados. De novo, perfeitamente possível de ser feito na forma como esse caminho de dados foi implementado. Então eu preencho isso no campo de memória. Tem mais alguma coisa para eu fazer em algum outro campo referente às outras partes do caminho de dados nesse ciclo? Tem mais alguma coisa para eu fazer na instrução Store Word? Depois que eu mandei escrever na memória, acabou. Eu não preciso gravar um resultado em um registrador ou algo do tipo. Eu parto para a próxima instrução. Por esse motivo, eu não tenho um outro estado aqui abaixo do estado 5. Eu já faço o desvio direto para a microinstrução 0 para eu começar a executar a instrução seguinte. E por esse motivo, o campo sequence é preenchido como fetch e mais uma instrução está completamente implementada. Então, bola para frente. O estado 6, ele é associado à execução de instruções do tipo R. As instruções do tipo R a gente já falou. São add, sub, end, or e SLT no nosso conjunto de instruções que está sendo considerado para essa parte da disciplina. Então as instruções R, elas possuem esse formato geral onde a gente indica 3 registradores nos campos RS, RT e RD. No nosso assembly, o primeiro registrador indicado é o campo RD. E daí eu já tenho que deixar claro, a ordem dos campos no assembly não precisa seguir a ordem dos campos na minha linguagem de máquina. O assembler muito facilmente pode pegar um campo que seja o primeiro no assembly e coloque no último da lista de registradores num campo de linguagem de máquina, que é o que a gente vê que acontece no formato da instrução do tipo R. Então, cuidado para não confundir aqui. O registrador de destino no nível do assembly, ele é indicado como o primeiro registrador, mas esse é o registrador indicado no campo RD de dado. Enquanto que os próximos 2 operandos, esses sim são indicados nos campos RS e RT de tatu, respectivamente. Então vamos continuar com o nosso ritual, né? Como se trata de um estado alcançável através da tabela de despacho, no caso a tabela de despacho 1, então eu crio uma microinstrução com um label, eu chamei esse label de rformat e eu coloquei o número 1 no final para indicar que vem da tabela de despacho 1. E agora eu tenho que pensar, no caso de uma instrução do tipo R, qual é o próximo passo que eu preciso fazer após o estado de decodificação? O estado de decodificação pegou o conteúdo dos campos RS e RT e disponibilizou nos registradores A e B. E como esses são os registradores que eu realmente preciso operar, então é fácil, basta colocar eles na primeira e na segunda entrada da ULA. E qual é a operação? Nas instruções R, a operação é ditada pelo campo funct da própria instrução. E a gente estudou já, quando a gente estava vendo o caminho de dados, que eu posso pegar os 6 bits menos significativos da minha instrução do tipo R, que é o campo funct, colocar na minha unidade de controle aqui da ULA e solicitar para a ULA que ela realize a operação indicada nesse campo de 6 bits. E isso é algo perfeitamente especificável aqui pelo meu tabelão.
No campo ALU Control, eu posso definir como operação a opção funcCode, que diz: usa o campo func da instrução para determinar o controle da ALU. Então, a unidade de controle já sabe, ok, no campo ALU-OP de operação da ULA, eu preciso colocar o valor 10, que são 2 bits de controle, e a partir do momento que a unidade de controle fizer isso, está estabelecido que o que vai realmente determinar o que a ULA vai fazer é o conteúdo desse campo funct que está na própria instrução. Certamente quem colocou lá foi o assembler do MIPS, assumindo que o programador ou programadora não é masoquista e escreveu linguagem de máquina na mão. E as entradas da ULA vão ser as entradas 1 e 2, que vão ser preenchidas com o conteúdo dos registradores A e B, como a gente já falou. Isso é programado aqui na minha microinstrução. Eu não posso ainda gravar nada do meu banco de registradores, porque esse resultado só vai ser produzido no final do ciclo, sendo armazenado no registrador de saída da ULA. Então, eu tenho que esperar o ciclo terminar para mover esse dado para o banco de registradores. E também não faz sentido eu fazer nada com a memória, nem com o registrador PC. E a máquina de estados também deixa claro que não existe nenhuma decisão a ser tomada em termos de qual é a próxima microinstrução. A próxima microinstrução é a próxima na sequência da memória de controle. Por esse motivo, eu estou salvando no campo sequence a opção sec. Terminada essa microinstrução, a gente chega agora na última microinstrução da execução de instruções do tipo R. Como ela foi alcançada através de um sec, então eu não preciso definir um label para ela, mas eu preciso saber o que é que eu quero fazer nesse ciclo de máquina. E a situação em que eu me encontro é: eu tenho o resultado da operação solicitada pela instrução no registrador de saída da ULA, e isso foi feito no ciclo anterior. Mas a instrução não pede para o resultado ficar gravado no registrador de saída da ULA. A instrução pede para o resultado ser gravado em um registrador específico, indicado na própria instrução. Então eu vou ter que selecionar esse registrador específico lendo o conteúdo do campo RD e selecionar na entrada de dados do banco de registradores o registrador de saída da ULA e não o registrador MDR, como a gente fez quando a gente estava implementando a instrução load word. E mais uma vez, essa é uma operação realizada no campo do banco de registradores. O meu tabelão prevê a opção write ALU, que significa escreve no banco de registradores usando o campo RD do registrador de instrução como o número de registrador e o conteúdo de saída da ULA como os dados. É isso que eu preciso colocar aqui na minha microinstrução, não fazendo sentido eu fazer mais nada com o meu caminho de dados, porque essa é a última coisa que falta ser feita para eu concluir a execução dessa instrução do tipo R. E como não existe próximo estado associado a essa instrução, o próximo desvio é para a primeira microinstrução para eu começar a executar a instrução seguinte. Logo eu coloco fetch no campo de sequence e sigo adiante. E agora na promoção eu implementei 5 instruções de uma leva só. Add, sub, end, or e SLT estão todas implementadas por essas microinstruções que a gente definiu até agora, juntamente com LW e SW, que são as instruções de acesso à memória. Só falta 2, ó, como está chegando mais perto. O próximo estado que a gente precisa implementar com microinstrução é o estado 8 associado ao opcode da instrução back, que é branch if equal, ou seja, essa instrução vai ter esse formato aqui, onde eu vou indicar 2 registradores nos campos RS e RT. Esses 2 registradores vão ter os seus conteúdos comparados e caso o conteúdo seja igual, eu devo desviar para a enésima instrução indicado no campo de imediato, que são os 16 bits menos significativos da instrução do tipo I, back é uma instrução do tipo I, e que vai usar o endereço do registrador PC como endereço base. Então, se a minha condição for atendida, que é os 2 registradores terem seus valores iguais, então eu vou desviar para a 8ª instrução, além daquela apontada pelo registrador PC no momento da execução desse ciclo. Então, de novo, essa é uma microinstrução
instrução alcançável pela tabela de despacho 1, eu dou um nome, chamei de back e coloquei um 1 no final desse label. E agora eu preciso lembrar o que é que eu tenho para saber o que é que eu preciso fazer. E se a memória de vocês estiver boa e vocês realmente tiverem prestado atenção e entendido a parte 3 da nossa série de videoaulas sobre microarquitetura, vocês vão lembrar que na fase de decodificação a gente adiantou o cálculo do endereço que PC deve receber caso a condição seja atendida, que é feito através da soma do conteúdo de PC com o conteúdo desse imediato de 16 bits que fica no registrador de instrução e que deve ter passado pelo deslocador de 2 bits à esquerda, porque isso é um endereço de uma instrução, logo eu preciso multiplicar isso por 4, porque as instruções são sempre acessadas de forma alinhada a palavras de 32 bits. E isso no nível da decodificação, o resultado dessa soma ficou pronto, armazenado no registrador de saída da ULA. Então não preciso fazer mais isso já foi feito na fase de decodificação. Bom, e agora o que é que falta fazer então? Eu preciso comparar o conteúdo dos dois registradores indicados nos campos RS e RT, que a fase de decodificação também nos fez o imenso favor de já disponibilizar nos registradores A e B. Agora ficou fácil. Agora eu preciso subtrair o conteúdo desses dois registradores para ver se eu vou produzir um zero. Porque se o conteúdo desses registradores for igual, então um menos o outro vai necessariamente resultar em um zero. E com isso a flag 0 vai ser ativada. E eu preciso utilizar essa ativação para decidir se realmente esse dado que está no registrador de saída da ULA vai ser gravado no registrador PC ou não. E isso eu faço ativando o sinal de controle PCWrite_cont de conditional, ao invés de simplesmente ativar o sinal de controle PCWrite. Mas nessas definições de alto nível das minhas microinstruções, onde eu estou utilizando uma espécie de assembly, tudo entre aspas, tá? Eu não me preocupo com sinais de controle específicos, isso eu posso derivar depois. Eu vou me preocupar com as opções que estão previstas lá no meu tabelão. E o tabelão permite sim que eu faça uma subtração entre os conteúdos dos registradores A e B, e isso vai ser refletido na minha microinstrução. Nesse contexto não faz sentido eu fazer mais nada com o banco de registradores nem com a memória, porque isso é uma instrução de desvio condicional, mas faz todo sentido do mundo eu definir a escrita do registrador PC, afinal essa é uma instrução de desvio. E a opção que eu devo usar é aquela que eu coloco na entrada do multiplexador que alimenta a entrada de PC. O endereço contido no registrador de saída da ULA, porque ele foi preparado no ciclo passado, o ciclo de decodificação, e é essa entrada que eu vou acionar nesse multiplexador de seleção da fonte para PC, e como eu falei, eu preciso levar em consideração o valor da flag 0. E mais uma vez, isso está aqui no meu tabelão, expresso no campo PCWrite_control como uma opção chamada ALUOUT_COND, que significa se a saída 0 da ULA estiver ativa, escreve em PC o conteúdo do registrador de saída da ULA. E isso vai ser adicionado também na minha microinstrução, e esse é o último estado associado à instrução back. Depois que eu fizer isso, a instrução está concluída, eu devo começar a executar a próxima instrução, e é por isso que o campo sequence recebe fetch, mais uma instrução para conta. E o último estado que falta ser implementado é o estado associado à instrução J, que é jump, um desvio incondicional. E essa instrução possui um formato próprio e é um formato bem simples. Ela vai ter o opcode dela e ela vai ter um imediato de 26 bits que especifica um número de instrução para onde eu devo desviar. Então eu crio mais uma microinstrução, dou um nome para essa microinstrução no label, eu chamo ela de jump e coloco um 1 no final, porque ela é uma microinstrução alcançável a partir da tabela de despacho 1. E eu sei que eu devo comandar PC de forma incondicional, então eu não vou mais usar o PCWrite_cond, eu vou usar o sinal de controle PCWrite mesmo. E a entrada de PC deve ser a saída desse deslocador de 2 bits para a esquerda, que como a gente falou na parte 2 de microarquitetura, quando a gente estava apresentando esse caminho de dados, a gente precisa fazer esse deslocamento de 2 bits à esquerda para multiplicar esse operando disponibilizado na instrução J
por 4 para, mais uma vez, fazer com que ele aponte para o endereço válido, o endereço correto da minha instrução na memória. Esses valores vão estar disponibilizados aqui nessa entrada desse multiplexador e é ela que eu devo selecionar no meu sinal de controle PCSource. E tudo isso está implícito nessa opção de escrita no campo PCWrite Control, que é Jump Address, ou seja, escreve no PC o endereço de desvio da instrução. Eu vou preencher o PCWrite Control com esse valor, não tem mais nada para se fazer, é realmente uma instrução de desvio simples, então eu preciso atualizar o valor de PC e depois seguir adiante. Preencho no campo Sequencing a opção Fetch para desviar para a primeira microinstrução do meu microprograma e eu finalmente tenho o meu microprograma completo, executando todas as instruções, as 9 instruções do meu conjunto que eu separei para essa parte da disciplina. E nessas horas eu tenho até vontade de chorar, porque esse é um dos assuntos mais complicados de serem explicados na disciplina de arquitetura de computadores, porque você tem que entender direito o caminho de dados, o conjunto de instruções, e são duas coisas que possuem muitos detalhes, e você vai ligar todos esses detalhes num miolo que é esse controle. Então eu entendo a angústia de um aluno ou uma aluna que está vendo boa parte desse conteúdo quando a gente está explorando ali ainda o caminho de dados, ou está explorando o conjunto de instruções e pensando, gente do céu, eu não faço a menor ideia para que serve esse calhamaço de coisa. Mas a minha esperança é que quando a gente finalmente acerta esse miolo que é o controle propriamente dito, daí o efeito mental esperado na cabeça do aluno já é aquela coisa mais... Tomara que esse tenha sido o efeito. Se o efeito ainda não é esse, então está na hora de refletir o que eu não entendi direito, onde é que está o meu problema, está na compreensão do caminho de dados, está na compreensão do meu conjunto de instruções ou está na filosofia geral por trás de controle e especificamente do controle microprogramado. E dependendo, revisitar as partes específicas das videoaulas para poder tentar entender esses pontos específicos. Ou me perguntar se a situação ficar realmente feia. Então, em um caso prático, eu devo fazer de forma manual ou provavelmente automatizada, quando eu tenho um conjunto maior de instruções e um conjunto maior de microinstruções, o que muito provavelmente é o caso no cenário prático, eu vou ter que transformar essa representação nos valores dos sinais de controle que irão obter esses efeitos que estão descritos aqui. Esse não é um processo muito complicado, definitivamente. Se eu passar como trabalho para vocês, bom, agora cada microinstrução dessa, diga para a lista de todos os sinais de controle do caminho de dados exatamente quais são os zeros e uns, e assumindo que vocês entenderam como funciona o caminho de dados, vocês conseguem fazer isso, e eu ouso dizer que vocês conseguem fazer isso fácil. E é essa representação desses sinais de controle que devem ir para a minha memória de controle. E aí o restante da minha unidade de controle pode ser organizado de uma forma como essa, onde eu vou ter para cada número de estado uma microinstrução, onde cada microinstrução vai conter pelo menos os 18 bits dos sinais de controle que eu preciso mandar para o meu caminho de dados. Percebam que o caminho de dados está todo simplificado aqui por essa figura, então agora a gente inverteu, né? Quando a gente estava estudando o caminho de dados, a unidade de controle era aquela coisa simplificada como se fosse uma elipsezinha. Agora que a gente está vendo a unidade de controle, o caminho de dados ele está simplificado aqui como se ele fosse um retângulozinho. E o controle passa a ser, para cada ciclo de máquina, uma questão de qual linha de microcódigo eu vou selecionar para poder aparecer aqui na saída dessa memória e ser propagada para o meu caminho de dados e determinar o que aquele caminho de dados deve fazer. E um circuito que faça isso é um circuito que pode ser bastante simples. Eu vou ter a entrada do meu opcode da instrução, isso aqui vai vir do registrador de instrução. Eu vou ter uma lógica de seleção de endereço, que vai receber inclusive um input aqui do controle de endereço contido nas próprias microinstruções,
que é aí onde entra aquele campo sequence, né? Onde a gente pode especificar se a próxima microinstrução, como é que ela é determinada, se ela é uma consulta a uma tabela de despacho, se é voltar para a microinstrução 0, ou se é simplesmente incrementar o endereço da microinstrução, e de posse dessa informação, essa lógica de controle ela vai fazer uma dessas três coisas. Se a próxima instrução for consultar uma tabela de despacho, bom, eu vou assumir que as tabelas de despacho estão implementadas ou acessíveis aqui pela minha lógica de seleção de endereço. Ela vai consultar a tabela, vai ver o endereço da microinstrução que é a próxima e vai colocar o endereço nesse registrador que é o contador de microprograma. Ele é o PC, sendo que do meu microprograma. Ele aponta para a próxima microinstrução. Algumas arquiteturas, inclusive, chamam isso de micro-PC. Se a próxima microinstrução for fetch, bom, então eu vou colocar 0 nesse contador de microprograma, garantindo que eu volto para a primeira microinstrução. E se for sec, então eu vou pegar o endereço que está no meu contador de microprograma, incrementar 1, e eu vou usar um somador super simples para fazer esse incremento. E o resultado desse somador é o que eu vou colocar novamente no meu contador de microprograma para que ele aponte para a próxima microinstrução. E aí essa próxima microinstrução vai ser propagada através da saída dessa memória de controle para o meu caminho de dados. E tudo isso é síncrono, tudo isso está seguindo o sinal de relógio. Então eu estou fazendo isso sempre no início de cada ciclo. É o sinal de relógio que faz com que essa máquina fique funcionando perpetuamente de forma automática. Ah, e se eu não quisesse usar microprogramação, como é que eu faria? Bom, aí você ia fazer uma lógica combinacional, utilizando apenas portas lógicas, que iria considerar qual é o opcode de uma instrução, iria considerar o estado atual em que o caminho de dados se encontra. Isso, por exemplo, aqui está sendo representado pelo contador de microprograma, é ele que define em que estado eu estou da minha máquina de estados. Então, eu precisaria ter algo capaz de reter o estado da minha máquina de estados em uma implementação puramente de hardware, e a partir daí eu ia gerar, utilizando exclusivamente portas lógicas, os sinais de controle a serem propagados para o meu caminho de dados. E eu espero que seja relativamente fácil da gente enxergar como é que essa lógica quase que puramente combinacional ia resultar em um circuito bem mais complicado e, consequentemente, mais caro. Porém mais rápido, porque a gente tiraria essa memória de controle do meio do caminho, por mais rápido que a gente tente fazer com que essa memória de controle seja, implementando isso como uma memória ROM de alta velocidade. Mas se tudo deu certo, se tudo saiu como a gente está esperando, e assumindo que vocês não tinham conhecimento prévio sobre isso, pela primeira vez eu acho que vocês agora podem pensar: se eu tiver de construir um processador do zero, agora talvez eu realmente consiga. E eu consiga definir as coisas até o nível de uma arquitetura do conjunto de instruções. Eu vou precisar construir um caminho de dados. Isso pode ser feito da forma mais trabalhosa, né? Porta lógica. Ou eu posso especificar isso com uma linguagem de descrição de hardware, como o nosso querido Verilog, ou VHDL, ou System Verilog, ou algo do tipo. Inclusive, não é difícil a gente encontrar código em Verilog ou VHDL que mostra como implementar cada elemento desse caminho de dados multiciclo que a gente acabou de estudar. Em seguida, eu devo especificar um conjunto de instruções. Eu preciso especificar quais vão ser as instruções no nível da linguagem de máquina que eu quero que o meu processador execute. E claro que essas instruções têm que ser condizentes com as capacidades do circuito lógico que eu defini no nível da lógica digital. E por fim eu vou definir um esquema de controle como esse que a gente acabou de fazer, em que eu uso um sinal de clock para o tempo todo estar despertando no processador o momento de começar um novo ciclo, e eu sigo os passos de busca, decodificação e execução das instruções, manipulando os sinais de controle dos componentes que eu tenho no meu caminho de dados. É isso.
que é um processador no fim das contas. Claro que eu posso fazer esquemas bem mais complicados, eu posso usar técnicas e técnicas que vão acelerar a capacidade do processador de executar instruções, mas a base é essa que a gente acabou de ver e esse é o objetivo da disciplina, é fornecer para vocês essa base sobre a qual os processadores eletrônicos funcionam. E o legal é que tem sugestões de experimentos por aí, por exemplo, tem um canal legal chamado Ben Eater, que ele chega inclusive a construir todo um processador utilizando exclusivamente protoboards e componentes discretos de portas lógicas e de clock para poder fazer esse computador funcionar. Então fica aí as sugestões para vocês matarem as curiosidades, né? Vendo esses experimentos sendo feitos ou quem sabe vocês mesmos conduzirem esses experimentos e construírem o próprio processador de vocês. E isso encerra essa videoaula, isso encerra a parte de microarquitetura e microprogramação. Nas próximas videoaulas a gente vai falar um pouquinho sobre memória virtual e proteção de memória de um ponto de vista de arquitetura e de organização de computadores. Como sempre, se tiver dúvida, manda pra gente, a gente tenta responder assim que a gente puder. No mais, bons estudos, até a próxima, tchau, tchau!